Quer coloquei no tema hoje? A certeza de fazer parte do céu. Falar a certeza de fazer parte do céu. Isso é algo que tem que estar bem dentro do nosso coração, na nossa vida, nas nossas certezas mesmo de vida, né? Nós temos que ter uma convicção disso. Desde o livro de Gênesis, se a gente for começar a ver os comportamentos de Deus na criação, quando ele disse haja luz, haja isso, haja, ele foi falando tudo que haveria, a terra, e de repente o verde, e de repente os animais, de repente o mar, os animais do mar. Depois ele estabeleceu o homem, e depois em seguida a mulher, e depois ele diz assim: domine o homem sobre. Ele deu para o homem uma autoridade, uma visão de realização, como se o homem não se comparasse com a terra, com os animais, com nada. Ele coloca o homem numa diferença, numa posição que é desde a criação, é tudo em função do homem, ou tudo para o homem. Ele coloca os alimentos, ele coloca o oxigênio, sem ele nós não respiraríamos, ele vai dando a água, a nossa natureza humana depende de água, e etc. Mas ele prepara tudo e depois põe o homem, porque ele sabe que se ele preparasse o homem e depois preparasse tudo, não teria como o homem sobreviver. Se não houvesse água, o homem não teria vida. Se não houvesse alimento, o homem não teria vida. Então ele fez tudo, preparou tudo. É como se ele preparasse a mesa, a comida, tudo, e depois colocasse você para sentar e comer de tudo aquilo que ele havia preparado. Uma bênção tremenda. O Éden foi colocado para o homem, era um lugar tranquilo. Diz que nem os animais atacavam o ser humano, não havia isso. Mas você também sabe que o ser humano, o homem, a mulher, acabaram desobedecendo a Deus e foram retirados do Éden. E aí começa um novo tempo. Começa um tempo onde o ser humano, homem e mulher, passava a ser responsável por aquilo que fizesse. Passava a ter que, vamos dizer assim, lidar com o seu novo conhecimento, lidar com aquilo que agora era diferente. Diz que o mundo jaz no maligno, e ele está agora às voltas com toda essa situação. Mas é uma coisa interessante, porque apesar da desobediência, apesar do homem não entender tudo isso, Deus já havia eleito o homem como o seu filho, como alguém especial. E no meio disso tudo, Deus começa a ter o desejo e a certeza de o quê? De trazer de volta, de posicionar o homem novamente, de resgatar o homem, de dar a ele, algo diferente, ou seja, a condição de ele voltar a viver a promessa que estava preparada para ele, reconciliar o homem com Deus. E a gente vê isso bem fortemente no livro de João, capítulo 3. Está aí com a Bíblia? João 3, a partir do 16. Olha o que ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele começa a mostrar o tamanho do amor de Deus. Colocou Jesus, seu Filho unigênito, para pagar o preço dos nossos pecados, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para procurar os nossos defeitos, ou tentar nos colocar numa situação de perda, porque muita gente começa a colocar Deus: se não fizer isso, Deus pode fazer aquilo. Ele começa a colocar jugo através da presença de Deus, e ele diz aqui: não, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. E ele diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então quando ele fala assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Uma das coisas mais complicadas é a gente primeiro entender que a salvação vem através de Jesus Cristo. A segunda é assumir que isso é uma verdade, viver dessa forma. E quando eu viver dessa forma, esse versículo aqui toma outro corpo, que ele fala que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Apesar de muita gente saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele ainda se prende nas coisas humanas. Ele ainda, vamos dizer assim, fica angustiado, chateado, entristecido quando o vizinho tem e ele não tem. Quando uma pessoa que faz o mal continua fazendo mal e tem algum bem. E aqui muitas vezes as pessoas não se apercebem. Ele diz: onde está Deus que permitiu isso? Onde está Deus que permitiu aquilo? Ele começa a colocar uma porção de situações aqui. Conclusão: ele está valorizando mais as trevas do que a luz. Ao invés de ele estar ligado no plano que o Senhor trouxe de salvação, ou até mesmo, vamos falar mais claro, no sacrifício da cruz, Jesus sendo açoitado, levado a apanhar de toda maneira, colocado naquela cruz e entregar a sua vida pela nossa vida, ele prefere olhar para aquele vizinho, para aquele amigo, para aquele patrão, para aquele bandido, para aquela situação do mundo, como sendo um nível para ele se comparar, se nivelar mesmo. E aí você fala: peraí, tem algo aqui complicado. O que tem complicado? Que as pessoas estão amando mais as trevas do que a luz, estão valorizando mais as coisas humanas do que o Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quantas vezes já aconteceu isso no meio de nós? Eu não vou pedir para você se autoavaliar, mas eu tenho certeza que muitas vezes já aconteceu situações onde você tinha escolha: comportamento cristão ou de repente, aquele comportamento humanista, aquele que você fala assim: Deus sabe de todas as coisas, e eu estava precisando de dinheiro. Deus sabe de todas as coisas, eu não podia deixar barato, eu tinha que resolver essa situação. Não, eu tinha que dar uma resposta. Não, se eu não fizesse aquilo, e aí a gente começa a agir não mais pelo Espírito, mas agir pela carne, agir pelas consequências humanas, por aquilo que eu acho que é bom, que eu acho que é certo. Se quando nós olhamos a Bíblia e vemos os milagres que aconteceram com tantos aí colocados, até agora há pouco o pastor Juliano fez uma colocação, que os fariseus viram o pecado da mulher, mas não fizeram o que a mulher fez. Eles estavam olhando e falaram: essa mulher, ela tem um passado que incrimina ela, mas eles mesmos não tinham o comportamento que ela estava tendo. É totalmente humano, carne pura, falando em nome de Deus, mas pensando apenas nas coisas físicas, nas coisas humanas, nada de pensar em outra posição de perdão, restabelecimento, humilhação, nada disso. E nós aqui começamos a entender que muitos de nós, cristãos, não estou falando para a gente não cristão, cristãos, temos perdido a referência, e ao invés de andar em luz, temos nos dado a andar em trevas. Às vezes, ao invés de acreditar naquilo que Deus já fez como promessa, nós começamos a acreditar na promessa do mundo. Nós começamos a nos apegar às coisas que o mundo tem colocado, dentro do emprego, dentro da escola, na nossa casa, no bairro, nos amigos. Quantas vezes você ficou sabendo que o seu amigo era da pior qualidade, mas você fala: mas ele era bonzinho. Mas você sabe que ele faz tudo de errado, até fala mal do seu Deus, até desacredita do que você fala, até pejorativamente ele coloca as coisas de Deus. Mas você fala: mas poxa, ele é um cara legal. O que é um cara legal para nós? Um cara legal é aquele que satisfaz a minha necessidade, que me trata bem, que de repente, mesmo sendo a pior pessoa do mundo, mas ele dá a tapinha nas costas. Luz e trevas não se misturam. E o que está acontecendo? Nós estamos perdendo a referência. Por isso ele fala que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E nós nem percebemos isso. E nós estamos perdendo grandes possibilidades de Deus, de vermos e vivermos os seus milagres.
as suas realizações, quantas coisas Deus ainda quer continuar fazendo, e quantas coisas nós não estamos permitindo Deus fazer. E outra coisa que é bem clara aqui, ele fala: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, porque a luz não se mistura com as trevas. Então ele prefere ficar no mundo, com a cabeça do mundo, falando que ele depende do trabalho dele, que o trabalho dele é de suma importância, senão ele vai perder o emprego, senão a família dele vai deixar de comer, senão, e aí ele esquece de uma coisa tão importante: o Senhor é o teu pastor, nada te faltará, é Ele que vai cuidar de você, quando você for ovelha dele. A única diferença é essa: a ovelha não foge do seu pastor, a ovelha está embaixo da voz do pastor. A ovelha, que é a ovelha mesmo, ele segue aquele rebanho que está cuidado pelo pastor. Então a diferença é estar perto, mas não ser ovelha, ou seja, não ser daquele pastor. Você não vai comer o alimento que ele separou, você não vai beber a água que ele separou, e de repente você vai reclamar: ah, a comida não é boa e a água não é boa. Isso não é verdade. A verdade é que você não está com o seu pastor para receber o cuidado que ele tem com as suas ovelhas. Quando nós olhamos aqui e falamos: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas. E aí ele está falando de que verdade é essa? Ele fala aqui: quem pratica a verdade. A Bíblia diz um versículo muito claro: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Ou seja, essa verdade que ele fala não é uma verdade simplesmente de sim ou não, é uma verdade do conhecimento da palavra de Deus, daqueles que andam pela luz e não pelas trevas, daqueles que estão debaixo da palavra do Senhor. E é isso que faz toda a diferença. Mesmo que tenha recebido de Jesus a salvação pela graça, como nós costumamos dizer, precisará reconhecer a Deus. Ele vai precisar entender que a verdade não pode ser escondida, ela tem que ser vivida. A verdade é a palavra, e ela tem que ser vivida. Você tem que tê-la na sua vida. Não é uma coisa de qualquer maneira. Você realmente foi eleito para isso, foi escolhido para isso. Deus olhou para o ser humano no meio de tudo que ele criou, e ele chamou de filho. Você não vê ele dizendo: e a árvore vai para o céu depois, ou vai vir. Não. Nem fala do cachorro, do gato, da ovelha, mas ele fala do homem. Quem vai sentar na mesa? Quem vai banquetear com ele? Quem receberá um corpo incorruptível? Quem receberá um novo nome? Quem vai viver e reinar com Cristo os 1000 anos? Ele não fala do cachorro nem do gato, mas ele fala do homem. E nós muitas vezes não entendemos que nós somos eleitos, fomos separados por Deus para vivermos uma vida especial. Nós temos aí uma posição especial de céu, predestinação. Céu é o nosso destino. Diga: o céu é o meu destino. E eu preciso viver isso, eu preciso entender isso, né? Aqui em Efésios, no capítulo 1, né, ele fala de eleição e predestinação de Deus nas nossas vidas. Vou ler para você, Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados
conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. A gente olha aqui e fala, peraí, nós fomos eleitos, nós estamos, predestinados, nós temos aqui algo especial. A eleição é uma escolha. Fomos escolhidos por Deus como seu povo, fomos separados realmente para viver essa palavra. E como o Senhor é maravilhoso, apesar disso, apesar de Ele ter criado o homem, apesar de Ele ter criado a mulher, Ele deu livre arbítrio. O homem e a mulher escolhem o caminho que eles querem andar. Ele não diz assim, você nasceu através de mim e agora vocês vão fazer o que eu estou falando, senão vai cair um raio do céu e vai rasgar vocês no meio. Não fala isso. Ele dá para você o caminho, o endereço. Ele dá para você a maneira. Mas Ele deixa você livre para escolher o que fazer. É por isso que nós passamos por tantas dificuldades no mundo. Porque nós temos o livre arbítrio. Nós temos liberdade. Aqui no mundo, no mundo comum, a gente vê quantas coisas acontecem. Pessoas matam pessoas, pessoas ferem pessoas, pessoas fazem tantas coisas erradas. Você fala assim, nossa, como alguém pode ferir uma criança? Como alguém pode fazer mal para essa pessoa? Como alguém pode atingir uma pessoa de idade? Como alguém pode isso? Como alguém pode aquilo? São coisas que na nossa natureza, mesmo humana, é absurdo. Mas ele tem liberdade de escolher os caminhos que ele está trilhando. Ele tem liberdade. Agora, depois disso, tem um resultado. Cada ato de liberdade nosso traz um resultado. E é isso que muda na história e na configuração de cada um de nós. Por isso, eu separei aqui em tópicos para facilitar. E o primeiro que eu quero tratar com você dessa palavra é eleição. Fala, eleição. Deus elegeu o ser humano, né? Deus elegeu o ser humano desde da criação. Está falando aqui, ó. Ele fala assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele não elegeu o ser humano para ser simplesmente, sabe, olha, você ser humano é de Deus, faça o que você quiser, pode fazer da forma que você quiser, pode pecar, pode mentir, pode roubar, pode matar, faz o que você quiser. Você foi criado por Deus, você tem o direito a tudo que você quiser. Não é isso. A gente até vê umas pregações por aí, que a graça, que a graça sois salvo, então não tem Deus, Jesus, está cuidando de você, a obrigação dele é cuidar de você. Parou. Isso daí não tem nada a ver com a nossa Bíblia. Ele realmente nos elegeu, mas ele fala claramente que é para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Porque se você não amar a Deus, você não vai obedecer a Deus. Mas por que não? Porque, amados, as pessoas podem obedecer uma figura de terror, de medo. Senão vai pegar a criança quando é pequena, a mãe fala, se você fizer isso, aí vai vir o bicho-papão e aí vai pegar você. Mas ela cresce um pouco mais e descobre que o bicho-papão não existe. E aí? Ela faz. Porque não existe. Ela vê que é mentira, ela vê que não está lá. E aí, como é que faz? Eu lembro de um cachorrinho, um cachorro que teve em casa lá, bonitinho, cachorro, muito bonitinho, orelha grande, aquela coisa toda. E aí ele começou a mastigar tudo que ele via na frente. Tudo que ele, até o batente da porta, ele foi lá, foi o batente da porta. E aí nós contratamos uma pessoa, chamamos aquele pessoal que vem para treinar o cachorro. E aí ele veio, aí a bispa fez uma entrevista com ele. Dá uma olhada no que ele fez, ó. Ela, era uma cachorra. Comeu aqui, fez ali, fez isso, fez aquilo. Você vai dar o seu treinamento. O que você acha que ela vai fazer? Ó, ela só não vai atender telefone, o resto ela vai fazer. Nós olhamos para ele e falamos, esse cara está abusando da gente? Falou, você sabe que esse cachorrinho aqui, ele é pequeno, mas ele é ligeiro. Aí ele falou, deixa comigo. Aí ele começou, foi lá, fez uma coisa, fez outra, passou uns dias, ela foi lá, a cachorra comeu o chinelo da Vera, depois pegou lá um outro negócio, depois subiu em cima do minibug que o Felipe tinha uma lona, ela rasgou a lona, fez um buraco na lona. Aí nós chamamos o cara de volta. Olha, além de atender telefone, ela está fazendo umas coisas aqui, ó.
Ele falou assim, ó, eu vou ter que usar um pouco mais de agressividade. É mesmo? É. Ele colocou o tapete lá, ligou os fios no tapete e colocou lá, que ela comia todos os tapetes também. Aí, quando ela ia morder o tapete, eu subia no tapete, ele ligava o choque. Aí ela saiu fora. Pô, peraí, que descuido é esse? Aí ela chegou de novo, foi lá, subiu todo o choque. Ah, ela parou de subir. Não, aquele tapete era muito mal. Aí um dia tinha um evento na igreja, nós saímos todos, falamos tranquilo, nem tira o tapete. Vai tirar o tapete por quê? Ela deve ter subido no tapete e viu que ele não teve nenhuma ação. Ela destruiu o tapete inteiro. Quando nós chegamos, estava um pedaço de tapete para tudo que é lado. E ela em cima da estrutura do minibug, lá em cima, sentada olhando tudo. Tipo, sou eu. Está falando com quem pode. Amado, o que acontece? Tudo que é no terror, o dia que você descobrir que aquilo não é o terror, o que você faz? Vai vencer ele, vai passar por sobre ele, vai ganhar dele. Deus não é terror, Deus é amor. Por isso a gente não olha para Deus como alguém que pode nos pegar. Nós olhamos para Deus como alguém que eu quero viver com Ele. Quero viver tanto com Ele que não quero viver só nessa terra. Eu quero, o dia que eu morrer, sair daqui, eu quero ir diretamente para a presença dEle. Com Ele. É essa dimensão que Ele coloca. Por isso que Ele fala, você foi eleito antes, você foi eleito e foi em amor. Então você tem que se sentir muito especial e viver todos os dias lembrando, Deus me amou de uma forma especial, Deus me amou primeiro, Deus quer que eu ande com Ele, Deus está fazendo o melhor pela minha vida, eu não posso fazer nada diferente do que amar Ele com todo carinho, com todo respeito, com toda devoção, com toda garra, com toda determinação, porque Ele é o Deus da minha vida. Você reparou que tem gente que dá oferta? Já viram isso? Tem gente que dá oferta. Tem gente que dá dízimo? Sim ou não? Tem gente que dá primícia? Mas quantas vezes a gente depois, ao longo do tempo, houve testemunhos de pessoas que davam assim, davam o dízimo, mas em vez de dar os 10%, dava 5%. Aí você pergunta, mas por que você fazia isso? Ah, porque todo mundo ficava olhando, então para ninguém ficar falando nada, eu fazia de conta que eu ia dar o dízimo. Eu pegava meu envelope, colocava o dinheiro, ia lá e entregava. Ele estava dando esse dízimo para quem? Para Deus? Ou para os homens da igreja, para a direção da igreja? Para a direção da igreja, porque os olhos de Deus estão onde? Você lembra de Ananias e Safira? Quando eles foram lá levar oferta para Pedro, eles venderam a propriedade por um valor, aí chegaram lá mentindo, e aí eles chegaram em Pedro e falaram para ele, Pedro, está aqui o dinheiro da propriedade que nós vendemos. Ele falou o que, Pedro? Estando contigo não era seu? Não era seu dinheiro? E agora você vem aqui para mentir? Porque mentiste é o Espírito Santo. Aí estão à porta os pés daqueles que vão levar o seu corpo. O que ele diz? Tu vai morrer. E ele morre. Chega a mulher dele depois dele, já estava combinado o casal. E ela entra e pergunta do marido, o que Pedro fala? Ainda estão por aí os pés daqueles que levaram o seu marido morto. E ela morre também. Mas ela morreu por causa da oferta? Porque não respeitou a verdade, porque estava mentindo, estava querendo brincar com Deus. Por isso Pedro, a primeira frase que ele fala é, sendo teu não estava contigo? Não estava com você, você não precisava ter vendido. Agora você vai vender para fazer média, então olha como é o comportamento humano. Nós somos eleitos por Deus para viver a promessa de Deus, mas não é para viver uma promessa em amor. Por isso nós não ofertamos por obrigação, nós ofertamos por amor. Você não oferta por obrigação, porque se estiver ofertando por obrigação, talvez você não esteja recebendo aquilo que é direito seu. É a resposta da oferta. Por quê? Porque ao invés de você chegar lá e falar, Deus, eu te amo tanto, que eu estou entregando aqui o meu melhor, você às vezes está chegando lá e falando assim, ó Deus, estou entregando aqui porque todo mundo entrega e, sabe, eu estou precisando de dinheiro mesmo. Ele falou, o banco fica ali na avenida, vai pôr na poupança para pegar os juros. Aqui não, aqui é milagre por amor, milagre por reconhecimento. Isso precisa entrar. A eleição, Deus elegeu você para ser abençoado, mas é por amor.
por carinho, por cuidado. A promessa dele para você é de ajudar você a vencer na sua casa, de ajudar você a vencer na sua família, de ajudar você a vencer no seu trabalho, de ajudar você a vencer na sua escola. As suas dificuldades Ele quer que você traga, mas você vai chegar lá como? Como alguém que foi eleito, foi separado. É importante isso no seu coração. Segundo, predestinação. Deus predestinou o ser humano para viver com Ele. E Deus deu endereço do céu para todos aqueles que quiserem andar com Ele, ou para aqueles que Ele criou. Ele deu endereço. A predestinação aqui declarada não quer dizer que todos irão para o céu, porque nós temos essa mania de falar, não, isso é destino, então ele está predestinado, ele vai para lá de qualquer jeito. Não. Aqui quando ele fala predestinação, ele está dando como endereço, como posicionamento. Olha, todo aquele que recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador e anda com Ele, então ele, entendendo qual é a continuidade disso, o final é o céu. E aí você, fazendo esse caminho, automaticamente você está destinado a ir para o céu. É mais ou menos como quem pega aqui a Biancheta ou pega o Imigrantes, você está descendo para o litoral. Mas se você pegar a rodovia Castelo Branco lá para o outro lado, você pode andar muitas horas e você não vai chegar no litoral. Por quê? Porque o caminho traz um destino. Quando você entra naquele caminho, você está predestinado a chegar no interior de São Paulo. Quando você entra aqui na Imigrantes, você está predestinado a chegar no litoral de São Paulo. Essa é a grande realidade. O que nós não entendemos muitas vezes é que Deus não é obrigado a levar ninguém para o céu, mas Ele deixou algumas determinações e algumas orientações que aqueles que entram por ela, cumprem ela, acabam chegando exatamente no céu, chegando na presença de Deus. E isso faz a diferença. Mas quer dizer que todos que desejarem ir para Deus deverão buscar o endereço do céu. Fixa no seu GPS isso. Vou para o céu. Eu vou abandonar todos os caminhos. Quando você está com o GPS instalado no carro, determinado lá o caminho que você vai seguir, você vai cruzar muitas e muitas travessas, mas você não entra nas travessas. Você segue direto por aquele caminho que Ele determinou. Só entra na travessa quando Ele determinar. Para fazer o quê? O caminho que está específico para alcançar o endereço, o objetivo. Predestinação é isso. É você ter um endereço, seguir por ele, sabendo onde vai chegar, sabendo onde vai alcançar. Isso precisa ser bem claro para você. Ele fala, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ele falou o quê? Que Ele enviou o seu Filho unigênito para que morresse na cruz e trouxesse salvação para nós, resumindo, né? Então Ele diz que todo aquele que receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, está ali reconhecendo, vai ter o comportamento de andar no caminho do Senhor e vai fazer o quê? Atingir a reconciliação com Deus. Está predestinado a ir para o céu, a viver a promessa, a ser abençoado. Terceiro, a graça deve ser valorizada. Diga, a graça deve ser valorizada. Para o louvor de sua graça, para a valorização do amor de Deus para conosco. Nós acreditamos, né, que viver o plano da salvação, que se manifesta através do sacrifício de Jesus, é o que nos dá direção para essa bênção, para essa realização. Olha o que ele fala: para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Quando nós vemos lá, pela graça sois salvos, a gente entende que a graça é a misericórdia, é o amor, é um favor que nós não merecíamos. Nós éramos pecadores, e o salário do pecado é a morte. E diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Só que dentro desse dom gratuito de Deus, passa pelo quê? Por liberação dos pecados. E a única forma de nós chegarmos perto de Deus é quando nós abandonamos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Se o pecado faz separação entre o homem e Deus, para que eu possa me aproximar de Deus, eu tenho que tirar esse muro chamado pecado.
Mas como é que eu vou tirar? Só tem um jeito, tem que ser pago. E aí, pagar pecado, se o salário do pecado é a morte, eu teria que morrer por isso. Eu teria que abrir mão, negar a minha carne, meus comportamentos. Quem fez isso por nós? Jesus. Ele aceitou. Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos. Ele abriu esse caminho para nós. Ele pagou o preço da nossa morte. E é isso que nós entendemos. Espera aí, a graça, Ele não nos cobra. É uma declaração de amor de Deus, é a misericórdia de Deus através de Jesus Cristo. E agora, eu não vou valorizar? Eu não vou valorizar o que Ele fez, o que Ele trouxe para a minha vida? Olha o que Ele fala: para louvor da sua glória, para louvor da sua glória, né? da sua graça, desculpa, para louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente. Ele deu gratuitamente, Ele pagou, Ele entregou. Mas existe alguma coisa especial que eu preciso entender. Ele me dá a salvação, mas quem cuida da salvação agora sou eu. Quem cuida da minha vida sou eu. Eu te dou um carro, eu vou lá e compro um carro zero para você. Escolhe a marca, eu vou comprar para você. Aí eu compro o carro, te dou na mão. E aí eu entrego, viro as costas e vou embora. Quem vai cuidar do carro? Só tem uma pessoa que vai cuidar, o resto já perdeu o carro. Vocês estão mudos. Pensa bem. Deus entrega na sua mão um bem, qualquer que seja ele, e vai embora. Deixa na sua mão. E agora você quer que Ele volte para cuidar? É Ele que tem que cuidar dos seus problemas, da sua mentira, do seu engano, do seu adultério, da sua prostituição, do seu roubo, da sua lascívia. Ei, tem alguma coisa errada. É você que vai cuidar. Aí você, depois de um tempo, aparece lá e fala: Marcos, posso falar com você? Pode. Olha o carro que você me deu, olha como ele está. Aí eu olho, ele está com os 4 paralamas batidos. Aí eu olho e o para-choque de trás já caiu. Eu olho e o vidro da frente está trincado. Eu vou perguntar para você: o que aconteceu com o carro? Você fala: pessoal aí, ó, jogaram pedra, eu ia passando, o cara bateu no paralama da frente, depois no paralama do meio, paralama de trás, blá blá blá. Peraí, que cuidado você está tendo em revitalizar esse carro e manter ele inteiro? E aí alguém diz assim: mas a culpa é sua, foi você que me deu o carro. É assim que as pessoas estão fazendo com Deus. A culpa da enfermidade que a pessoa angariou ao longo da vida é de Deus. A culpa do desemprego é de Deus. A culpa da falta de estudo é de Deus. A culpa da briga do casal é de Deus. E aí ele fala: peraí, eu te dei o carro inteiro, você fez o que você quis com ele. Então agora nós precisamos entender que a salvação, a graça, a misericórdia de Deus tem que ser valorizada, tem que ser cuidada, tem que ser, sabe, agraciada. Você vê que tem gente, foi até falado, né, quando você tinha o primeiro automóvel, que você, mesmo sendo velhinho, você ia lá e encerava, você ia lá e passava alguma coisa, fui um cheirinho, fazia um negócio. Peraí, o primeiro amor não pode acabar, o primeiro amor não pode se perder, o primeiro amor precisa se manter, porque é algo muito especial, vai te levar à presença de Deus. Glória a Deus. É alguma coisa diferente. A graça, ela tem que ser e precisa ser valorizada. Quarto, sabedoria e prudência. Diga: sabedoria e prudência. A sabedoria e a prudência são orientações do Senhor que servem como ferramentas para que possamos entender, descobrindo assim o mistério da sua vontade. Glória a Deus. Sabedoria e prudência. Olha o que ele fala: que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Você vê que ele está falando aqui, não só depois que a gente morrer e seguir, desde aqui, desde aquelas que estão no céu e na terra. Então hoje já vale, a sabedoria e prudência tem que ser usada agora, né? Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ele nos dá
como vou dizer assim, preparo para nós conseguirmos alcançar, para a gente conseguir ir além, né? Através do plano da salvação para todos nós, confirmando o desejo de Jesus de congregar no céu com todos os eleitos. A gente está só confirmando o que Jesus fez. A gente não está fazendo. Às vezes a impressão que a gente tem é falar assim: não, fui lá, recebi a Jesus, ser crente não é fácil. Não, irmão, toda vez que você tiver essa dúvida, se é fácil ou não é fácil ser crente, imagina você indo, sendo surrado, chicoteado como ele foi, e depois de toda aquela situação de penúria, imagina alguém colocando você numa cruz e enfiando na sua mão aqueles cravos para esperar você morrer. E quando você falar alguma coisa, eles vão colocar aquela esponjinha com vinagre lá na sua boca. Imagina se o que você está passando é pior, o que ele passou é pior. Porque nós somos intimamente sensíveis. Você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu vivo, você não sabe. E aí eu coloco tudo como tudo fosse muito ruim, muito difícil, e eu até esqueço: aquilo que você semear, isso também você colherá. Ou seja, nós estamos muitas vezes, se não todas, a maior parte, colhendo aquilo que nós plantamos. Nós vemos pessoas às vezes: minha vida pregressa, eu fazia isso de errado, isso de errado, isso de errado. Aí depois lá na frente ele começa a ter algum tipo de enfermidade, e ele fala assim: veja, depois que eu me converti, você plantou. Isso não vem de Deus, isso veio daquilo que você realizou. Nós muitas vezes pegamos nossos recursos e usamos de forma ilícita. Tem gente que usou com droga, tem gente que usou com prostituição, tem gente que usou com gastos totalmente desnecessários, até mesmo com macumbaria, com outras coisas, pagando para deuses pagãos fazerem outras coisas, demônios. E depois você vem e fala assim: eu não sei, hoje eu não tenho dinheiro. Fala: peraí, Deus está tentando te restaurar, mas você vai ter que ter sabedoria e prudência para alcançar as coisas maiores da parte de Deus. Não reclamando, não achando defeito, mas entendendo que você foi eleito e você está predestinado a ser abençoado. Diga: eu fui eleito, eu estou predestinado a ser abençoado, tanto na terra quanto no céu, porque o céu é meu endereço. O seu endereço é o céu, irmão. Você sabe que vai sair daqui para chegar lá. Esse caminho, essa trajetória, esse percorrer está apoiado. Sabedoria e prudência. Você tem essa condição. Quando nós falamos sobre eleição e predestinação, muitas vezes as pessoas têm se enganado, vamos dizer assim, não conseguindo entender. Ele acha assim: não, eu aceitei Jesus, então eu já sou, como diz, já sou crente. E aí ele pode mentir, adulterar, roubar, você não pode. Não, eu vou na igreja. Não, fica tranquilo. Deus sabe de todas as coisas. E tem mais: Deus é pai, não é padrasto, lembra disso? Deus é amor. Deus é amor. Ele quase fala assim: Deus é tonto. Parou, irmão. Se os olhos dele estão em todos os lugares, se ele pode entrar até a divisão da alma e do espírito, então ele conhece o que você está fazendo, e ele conhece os motivos pelo qual você está fazendo. Não é por fome, não é por desespero. Muitas coisas estão acontecendo aí por, vamos dizer assim, razão humanista. Tua carne está dizendo: esse é o melhor caminho, e você está aceitando isso. Então aí nós precisamos tomar muito cuidado. Quando nós falamos de eleição e predestinação, muitas vezes as pessoas não entendem. E eu vi uma explicação que eu achei muito legal. Eu vi uma explicação, que eu achei assim bastante interessante. Ele fala assim: no tocante à eleição e predestinação, podemos aplicar uma analogia de um grande navio viajando para o céu. Então, um grande navio viajando para o céu. Deus escolhe o navio, a igreja, para ser o seu próprio navio. Então, vamos pensar: um navio que vai para o céu, e esse navio é a igreja. Cristo é o capitão e o piloto desse navio. Cristo é o capitão e o piloto do navio, como Cristo é o capitão e o piloto da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Nós estamos aqui como serviçais dele, mas na verdade
a direção, a razão é Jesus Cristo. Quando Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, é o que eu estou dizendo para você. Eu estou aqui, mas eu tenho que representar a presença de Jesus Cristo. Eu tenho que ser o espelho dele para você. Então, Cristo é o capitão e piloto desse navio. Todos os que desejam estar nesse navio eleito, podem fazê-lo mediante a fé viva em Cristo. Ou seja, para entrar nesse navio, nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Para nós entrarmos nesse navio, eu preciso seguir os critérios do navio, não os critérios meus. Eu não posso chegar no navio e dizer, eu vou fazer assim, assim. Ele vai falar para você, não, vai ter que subir pela escadinha, vai passar primeiro lá em tal lugar, vai entregar o bilhete, sua bagagem vai ser colocada ali do outro lado. Existe todo um procedimento. Para quê? Para que a gente fique nesse navio. Nós entramos e lá dentro nós até vivemos, né, dentro da igreja. Enquanto permanecerem no navio, acompanhando o seu capitão, estarão entre os eleitos. O navio sai. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de ir até o porto e ver os navios saindo. A primeira coisa que a gente percebe é o tamanho daquele bicho. Você já chegou perto do navio? Olhou para cima? Parece que ele não acaba mais. Você olha e ele está lá. O dia que nós fomos com a igreja, né, viajamos junto com o grupo da igreja, a gente percebeu, era 3 andares para baixo do Conversa e acho que era 7 ou 8 para cima do Conversa. Então você imagina que são pelo menos 10 andares, mais a casa de máquinas, mais outras coisas. Então se a gente olhar mesmo, vamos falar, pelo menos 15 andares. Então imagina um prédio de 15 andares que anda sobre as águas. Olha o tamanho. E aí ele consegue sair e andar sobre aquelas águas com uma força especial. Há sempre, né, a gente olha, parece que é impossível, é muito pesado, é muita tonelada, é muita coisa, mas tantas pessoas dentro, e ele tem força para andar. Mas quando você entra nele, você segue os critérios dele. Você não tem vontade própria. Tem lugares que eles não deixam você entrar, tem lugares que você pode entrar. Até para os que trabalham, tem a parte central dele, que é dentro das paredes, vamos dizer assim, e todo mundo que já trabalhou em navio fala, ali dentro tem uma outra cidade. Tem 2 navios dentro de um só. Um é o lugar onde aqueles que trabalham, transitam, eles não andam pelos corredores normais, aqueles que você anda, eles andam em corredores internos. E aí você fala, uau, como? E a gente não pode andar no corredor deles, como eles não andam no corredor dos passageiros. Existe toda uma formulação de respeito, de comportamento. Isso precisa estar no nosso coração, porque a gente olha para cá e fala, puxa, eu entro de qualquer jeito. Pode entrar de qualquer jeito, mas você não fica de qualquer jeito. Existe uma razão, e nós precisamos entender isso. Quando ele fala desse navio dirigido por Jesus, a analogia é clara, que é a igreja de Cristo, que leva você do seu nascimento até o dia que acabar na terra, vamos dizer assim, para entrar no céu. Ele tem preparado coisas tremendas para você. Caso alguém abandone o navio, e o seu capitão deixará de ser um dos eleitos. Quem sai do navio, o navio para. Já reparou? Vira e mexe, acontece casos assim, alguém pulou do navio, se embriagou, ou seja, perdeu a visão. É bem isso que acontece. O pessoal fica em festa, lá dentro normalmente é all inclusive, ou seja, tudo está já pago, então ela começa a beber, aí vai para perto dos conversos, um lado lá, e de repente cai lá de cima ou se joga lá de cima. Eles vão perceber isso lá longe, bem distante. Por quê? Porque a pessoa está andando no caminho errado, perdeu a visão do que é possível, e ela acaba fazendo o quê? Tirando a sua própria vida, jogando fora a sua salvação, vamos dizer assim. É o que acontece na igreja. Quantas pessoas estão dentro da igreja e do nada elas se perdem, do nada elas começam a perceber que podem todas as coisas, que há um livre arbítrio, e daqui a pouco ela está ou na bebida, ou na mentira, no engano, na prostituição, no adultério, e quando menos espera ela está fora da igreja. Ela saiu do navio, ela
jogou fora a sua eleição. Aquela escolha especial de Deus para a vida dela, ela dispensou. Então cuidado com isso, amado. Caso alguém abandone o navio, e o seu capitão deixará de ser um dos eleitos. A predestinação concerne ao destino do navio. Então a predestinação é para onde esse navio está indo. Você vai reparar que nenhum navio sai sem ter um destino. Às vezes ele até para em alguns portos, e quando ele para, está dizendo lá claramente: olha, nós vamos sair daqui a tal dia, vamos viajar assim, vamos parar lá de tal às tal horas, depois nós vamos sair de novo, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Ele tem toda uma destinação já colocada. Então o endereço, é o destino do navio, é a predestinação, ao que Deus preparou para quem nele permanecer. Quem permanece nesse navio, debaixo da orientação do capitão Jesus, a predestinação dele, o destino dele é o céu, é a presença de Deus, é a salvação, é a vida eterna, é aquilo que o Senhor determinou. E daí Deus convida todos a entrar a bordo do navio, eleito mediante a Jesus Cristo. Entra no navio, ou seja, nessa visão de predestinação, só quem recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador. Resumindo, a criação de Deus foi eleita por Ele, para viver com Ele, tanto na terra como no céu. O céu é o destino, por isso a predestinação dos que aceitam a Jesus como verdadeiro Senhor é o céu. Vale lembrar que isso não é automático, mas que é necessário ter Jesus como capitão do seu barco seguindo na rota correta até o fim. Diga: até o fim. Até o fim. Se parar antes, o que acontece? Já não chega no destino. Se descer antes, o navio vai, mas você não vai. Isso tem que ser claro para você. Sabe por quê? Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, a parte B do versículo, ela é muito clara nesse sentido. Sabe o que ela fala? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. E aí eu vou te dar o quê? A coroa da vida. Mas se você não for fiel, se você não ficar no navio, se você não se posicionar, então você não está com o destino. Você não está predestinado a chegar no céu, porque você desceu antes. Então você não vai ter a coroa da vida. Não porque não querem te dar, mas porque você abandonou, você deixou para trás. Por isso nós fomos eleitos através de Jesus Cristo, e nós fomos predestinados através de seguir aquilo que Jesus deixou para nós. Por isso não acredite se alguém disser para você: não, fica tranquilo, já recebeu a Jesus, não aconteça o que acontecer, você está no céu. Aquele que for fiel até a morte, vou te dar a coroa da vida. Ou seja, para infiel não vale. Para infiel não vale. E quando ele está falando aqui em Apocalipse, ele está falando para as igrejas, porque o Apocalipse é o livro das revelações, não foi escrito para as pessoas que nunca viram uma igreja. Tanto é que ele começa citando as 7 igrejas, ele começa a falar dos castiçais, ele começa a falar dos cálices. Ou seja, essa palavra aqui é direcionada para aqueles que conhecem a Deus, não para quem não conhece, não para quem nunca recebeu a palavra. Por isso é importante a gente tomar cuidado. A certeza de fazer parte do céu passa por estar debaixo dessa eleição, dentro dessa eleição, através de quem? De Jesus Cristo, através da salvação que veio por Ele. A predestinação está estabelecida em não perder, em não sair, em não abandonar o rumo que Ele deu para você. Ou seja, se você está dentro do navio, seguindo a Jesus, você vai chegar no céu. Você vai chegar e receber a promessa dele para você. Agora você sabe como deve proceder para fazer parte do céu segundo a Bíblia. Você tem isso já no seu coração, a certeza de fazer parte do céu. Só desce do navio se você quiser, só abandona a promessa se você quiser. Amém? Amém. Fica de pé, meu santo.